enfim, o planeta Terra tá todo quente, então a gente já tá pagando já pelas mudanças climáticas já abruptas já. Aí, o relato lá é as coisas que eu falo, né? De que o futuro é o ser humano, alienígena e androide. E eu tenho muito sonho com isso. Que é como se a tecnologia fosse capaz de fazer uma representação nossa como um androide, entendeu? Para que aumentasse a nossa longevidade. Uai, é isso, eu tenho meditado e tenho tido essas visões, pseudo-visões, às vezes dormindo, às vezes acordado, uns sonhos lúcidos. É, vou chamar de entidades, personalidades que interagem com você, entendeu? E às vezes elas tomam formas e tal, enfim. Eu vejo muito alienígena, Grey principalmente, e alguns androides também, sabe? Androides com capacidade de ter a sua imagem, ter a sua personalidade, sabe? Mas eles são um pouco mais duros, assim, mais ríspido, mais seco, menos emotivo, mas parece que é bem claro assim a missão deles. Enfim, a tecnologia, com certeza. Como é que foi lá o que você viu lá? Você conversou com você mesmo? A gente senta, aí tem tipo uma comunhão assim, aí a gente pega as mãos, faz como se fosse um triângulo. Ah, a mãozinha lá, que tem foi lá. Assim. O presente ele tem 3 dedos assim alongados e ele encaixa a mão assim, ó, com o dedo assim por cima e tal, e aperta, assim, é muito estranho. Enfim, mas é bem firme ele, sabe? Que ele fica com os olhos assim, ó, bem grande, arregalado, te olhando assim, te encarando assim, e fica mentalizando assim, ah, você não tem medo de mim, você me encara, você não me olha de volta e tal. E ele a presença dele é bem forte, é meio assustador, assim, você sua um pouco, mas ele prova, tipo assim, segurando a sua mão, que ele não quer te fazer mal de jeito nenhum, sabe? Ele não tem intenção nenhuma de tipo, te matar, de fazer alguma coisa mal. E dá a impressão que a gente pensa que eles são pequenos, que eles são tipo o cachorrinho da gente, mas é o contrário, a gente é tipo o cachorrinho deles, sabe? Enfim, ele me passa muita segurança, tranquilidade, confiança. Eu penso que em média, assim, que eu imagino, ele deve ter uma idade de uns 170, 180 anos, 200 anos na verdade, sabe? Porque eu sei que ele é bem maduro, assim, bem maduro mesmo, bem consciente das paradas. E a gente troca. É como se fosse um feedback assim, de informação. Eu penso algumas coisas, eu comento algumas coisas, eles falam algumas coisas, a gente fica tipo, nessa jogada aí. Dos assuntos totalmente aleatórios, totalmente diversos, sabe? Tipo, a gente discute sobre o Sol, sobre a Lua, sobre essa galáxia, sobre o universo, umas coisas bem complexas, sabe? Mais ou menos por aí. Me fala aí do cumprimento lá que você achou que eles fazem negócio assim com a mão, como é que foi? Ô, que trem bom doido demais. Eles põem a mãozinha assim, ó. 3 dedos alongados, eles põem por baixo e esse dedo fica no meio desses dois assim, ó. Aí segura assim e aperta, sabe? E eles ficam mexendo assim, ó. Enfim, é engraçado, sabe? É engraçado. Mas é alongado, aí dá a impressão que eles acionam algum nervo na nossa mão, não sei explicar. Sabe? Inclusive a minha tá coçando aqui, a gente não ficar fazendo isso, sabe? Porque às vezes eu tô sonhando, eu fico fazendo assim, é muito doido. E eu tenho a impressão que, às vezes eu fico assim, ó, segurando, apertando a mão assim, com esse dedo assim no meio. Que é, enfim, a impressão que o tato deles de pegar as coisas é diferente, sabe? E eu tava pensando principalmente no instrumentação, sabe? Eu sei que nanotecnologia é alienígena. E aí eles têm, tipo assim, as garrinhas deles, a mão deles, é como se fosse instrumento. Aí eles pegam uns pincéis, umas lâminas, uns trem assim, muito complexos, principalmente de laser, assim, ó. Enfim, eu tava tentando imaginar como é ter 3 dedos só e eles serem alongados, entendeu? E como você usar isso. Aí, tipo assim, eu pensei que eles usavam luva. Só que, tipo assim, não tem luva, não. Isso é biológico, meio gosmento e não tem luva, não, saca? Enfim, é isso. Na mão não tem luva, não. Eu já aviso pros caras. O que eles faziam, achei que eles faziam sexo pela mão, como é que lá? Né? Eu tinha a impressão que, não sei se eu vi num filme ou se eu ouvi algum tempo, mas É uma piadinha isso aí. que eles faziam sexo por isso aqui, saca? Mas é só um cumprimento mesmo, assim, de segurança. Porque eu tenho a impressão que eles fazem sexo pela boca, sabe? De troca de informação genética, saca? Mas ele nesse comprimento, ele apertava muito firme, às vezes ele fazia assim, com o dedinho assim, ó. Mas era como se ele estivesse chamando a minha atenção, saca? Pra mim olhar pra ele. Aí ele fazia assim, ó. Aí eu olhava pra ele, aí ele, tipo, falava algumas coisas. Muito telepático mesmo, assim. Ele acessa a minha mente, acessa as minhas memórias. Ele consegue, tipo assim, falar as coisas de pessoas, tipo assim, sua mãe, sua avó, seu primo. Ele consegue, ele pergunta pra você, quem que é essa pessoa aqui? Aí vem a imagem da pessoa na sua cabeça e fala, esse aqui é meu primo, tipo assim, por exemplo, entendeu? Enfim. Que doido. É IB, né? Eles não gostam de ser chamado de ET, não. Tem que chamar de IB, é o menos pior, eu acho, que é entidade biológica extraterrestre. Mas ET eles não gostam, não. Enfim. Mas
E eles conversam telepaticamente também, né? Ele tem a boquinha dele, mas assim, a impressão é que ele força a boquinha assim pra falar, mas principalmente o contato visual, assim, ó. Ele te olha, aí força a boquinha assim, aí você sente que ele tá falando alguma coisa na cabeça, sabe? É muito estranho que você não consegue ver a voz dele, mas ele ronrona, sabe? Ele faz um barulhinho assim, ó, tipo Aí você fala, ai, que doidura, tá fluindo, tipo uma onda assim. Aí às vezes você, no princípio, esse pensamento é meu, sabe? Esse pensamento é meu, da minha consciência mesmo. Mas depois de um tempo assim, velho, você fala, não, velho, realmente esse bicho tá falando comigo. Porque o Android, ele é diferente. O Android, ele fala comigo com a boca assim, normal. Aí eu falo, esse Android é eu falando, mas ele parece comigo e tal, mas ele é sistemático e tal. Enfim, é uma discussão até razoável, sabe? Porque você pega umas opiniões de fora, assim, de personalidades de fora, sabe? E eles estão muito preocupados com o planeta Terra, com as mudanças climáticas abruptas, porque, tipo, depois daquele incêndio no Havaí, que eu já falei, que aquela fumaça subiu lá, o que acontece? Muitos alienígenas viram aquela fumaça lá, da onde que eles estão, viram aquela fumaça lá e isso impactou eles. Porque aí veio um efeito dominó, a temperatura do clima mudou, aumentou, e já teve inundação, já teve outras coisas, sabe? E aqui em Goiânia, por exemplo, dou exemplo aqui, acho que é uma das temperaturas mais altas que já existiram, que eu já passei aqui em Goiânia, então tá bem tenso. Acho que bateu os recordes. Bateu vários recordes. E igual eu tava brincando, você tem que se hidratar e tomar cuidado, porque às vezes você fica fadigado mesmo, desidratação, e é morte, né? Causa morte, essas coisas. Verdade. O que eu falava? Tem uns relatinhos, mas é mais uns relatinhos assim, que eu não entendi muita coisa não. De hoje, por exemplo, eu tava num lugar subterrâneo assim, ó. Parecia uma área muito aberta, assim, suja, escura, né? Eu tava com a impressão que eu tava dentro de uma gaiola, tipo aquelas gaiolas de leão, assim, uma gaiola muito grande. Aí, só que tinha vários outros lugares, assim, sabe, outras prisões, assim. E aí os caras estavam jogando, tipo assim, uma comida lá. Só que eles estavam, tipo, zoando, sabe? O cara jogou, tipo, um inseto, não sei se era uma barata, uma coisa assim, só que parecia uma mosca, assim, só que uma mosca que não voava, assim, tipo uma mosca grande que ficava andando no chão, assim, né? Só que aí quando eu fui comer, aí veio tipo um bicho assim, ó. E esticou a língua assim e pegou assim, tipo um cachorro assim, ó, esticou a língua pra dentro da gaiola assim, pegou o bicho assim, aí eles ficaram rindo. Aí eu lembro que tinha vários outros lugares assim, ó, ao redor assim, que tinha tipo um que era tipo uma tampa de bueiro de esgoto assim, e lá dentro tinha tipo um ser lá e eles ficavam tipo torturando, sabe, alimentando essa energia, tipo uma energia de medo, de tortura mesmo, sabe, que tipo assim, você fica mantendo as pessoas presas para alimentar da energia delas, eles ficavam tipo isso. Aí ficava todo mundo preso lá, aí tinha uma galera que eles ficavam esquentando, tipo assim, botava o cara tipo num forninho assim, ó, e ficava esquentando pra ficar torturando eles lá, aí você ouvia os gritos assim, ó, os gritos de dor, agonia, desespero, sei lá, essas coisas assim, sabe? E era isso, aí tinha tipo, era bem tenebroso o lugar, bem sombrio, bem sinistro assim, né, escuro, tipo, bem esquisito mesmo. Aí parece que eu tava preso lá também, só que tinha muito mais gente também. Só que aí, beleza, né, isso aí foi antes de eu acordar. Aí, acho que é só isso que eu lembro mesmo, que tava muita gente lá. E tinha vários lugares de tortura, digamos assim, eles faziam diversos tipos de tortura diferentes com diversas pessoas diferentes, né? Só que aí depois eu acordei, eu fui meditar, né? Aí eu meditei, eu me vi tipo num subterrâneo assim, lá embaixo, assim, num lugar, tipo uma prisãozinha mesmo, sabe? Só que eu fui e fiquei visualizando isso aí. Aí eu fui saindo assim, eu saí meio que fugindo assim, voando. Aí aconteceu um monte de coisa, velho, que eu não vou lembrar direito não, só que tipo assim, eu passei por um monte de lugar, eu fui tipo subindo tinha tipo umas cavernas, assim, uns túneis, parecia aqueles túneis de esgoto, assim, de filme, só que aí eu subia assim, aí eu ia por outros túnelzinhos assim mais estreitos, aí tinha uns bichos que às vezes iam me perseguir, eu tinha que meter porrada neles e sei lá, tipo assim, mandar eles pra baixo, chutando pra baixo e continuar subindo. Aí eu sei que eu fiquei fazendo isso aí, e até que eu saí, saca? Mas eu acho que eu fui saindo assim, aí eu lembro que eu peguei uma pessoa lá, tipo, resgatando assim, aí eu fui saindo, tipo assim, voando pra cima, mas depois fui saindo.
Aí eu saí pra fora e fui saindo, tipo assim, até do planeta, sabe? Tipo, a expressão que eu fui, tipo, voando assim pra sair até do planeta. Só que teve outra parte que eu esqueci também, quando eu tava naquela prisão lá, do sonho, ainda, não tava meditando. Aí tinha uma pessoa, tipo uma mulher, que tava lá de fora da prisão, em outro canto. Aí eu comecei a visualizar ela tava, tipo, arrumando lá, tipo, uma missão, saca? Pra ir resgatar nós lá, resgatar eu, sei lá, resgatar quem. E aí, só que era como se... Por isso que eu não sei se eu tava na prisão ou se eu tava... quem que eu era, porque era, tipo assim, na hora eu tava vendo a prisão, na hora eu tava vendo a mulher, era como se eu estivesse vendo um filme, então meio que assim... Meio que uma hora eu tava vendo em primeira pessoa lá na prisão, só que depois eu já tava vendo como se fosse o filme uma mulher lá, só que eu vi em terceira pessoa, eu vi ela, tipo assim... talvez eu era da prisão. Aí eu vi ela lá, preparando lá, véio, com umas tropas lá, uns seres lá, tipo assim, místicos, saca? Tipo aqueles do Harry Potter lá, os aerogrifos, sabe? Qual que é o nome daqueles? Grifo, tipo aqueles grifos lá assim, saca? Que é umas águias, tipo, né? umas águias de cavalo, saca? Uns trem assim, muito doido, muito doido. Enfim, é um negócio de voltar no tempo, saca? Eu tava tipo num lugar lá, aí tinha um pessoal comigo, saca? Aí tinha umas coisas acontecendo lá e tinha um cara tipo deitado numa cama, uma maca, uma coisa assim. Aí eu chegava pra espancar ele, saca? Pra bater nele, só que toda vez que eu fazia isso, vinha um pessoal e entrava pela porta do lugar lá e tipo assim, eles iam acabar com a gente, saca? Comigo e com o pessoal lá. E a gente tipo, voltava no tempo, como se fosse um videogame assim, você voltar no salve. Aí voltava para aquele mesmo lugar lá inicial antes de bater no cara, sabe? Eu tentava bater no cara de todas as formas diferentes, tipo matar ele pisando na cabeça, dando soco na cara, marretada, tudo que você imaginar assim. Tudo que você puder imaginar, todo tipo assim de tentativa de acabar com o cara, destruir o cara lá do astral. Todas as vezes dava errado, porque chegavam os amigos lá, os aliados dele, sei lá o que era, polícia, o que for, entrava pela porta lá e eles iam acabar com a gente. Aí tipo, tinha que voltar no tempo de novo, sabe? Só que aí chegou, tipo assim, chegou uma hora que não tava, tipo assim, não vai dar, né, pra ficar tentando isso aí demais. Aí eu tentei conversar, a gente tentou conversar e tentava dialogar, só que não chegava no consenso, tava muito complicado e tal, né? Daí voltava no tempo, tentava outras alternativas e tipo assim, tava esse tempo dando errado, né? Aí eu fiquei conversando, sabe? Até achar tipo tipo uma alternativa tipo, de um futuro válido, sabe? Tipo um videogame assim, e você voltava e tentava acertar pra dar certo, sabe? O que tinha que dar certo. Só que o problema é que tipo assim, eu lembrava e ele também lembrava. O cara também lembrava, sabe? Tipo assim, depois de vários loops, assim, voltas no tempo, digamos assim, deu uns 15 loops, 20, não sei, muitos loops, acho que mais de 50. Aí ele começava a lembrar, e você tipo assim, você de novo, você vai tentar o que agora, saca? Tipo assim, não vai adianta, é inevitável, tipo assim, o fim de vocês, meus amigos vão entrar e acabar com vocês, não adianta. Aí tipo assim, eu fiquei tentando negociar, tipo assim, porque a gente tinha o poder de matar ele, saca? De destruir ele, sei lá. Só que ao mesmo tempo ele não tinha o poder de se defender, porque quando a gente chegava no loop ele tava dormindo, né? Então, tipo assim, a gente podia acabar com ele, só que ele também podia acabar com a gente. Aí, tipo assim, ficou num dilema, sabe? Porque se a gente acabasse com ele, ele ia acabar com a gente. Só que se a gente não, de todo jeito ele queria acabar com a gente, sabe? Só que a gente também queria acabar com ele. Aí, tipo assim, a gente tinha que fazer uma negociação, até um acordo, sabe? Com uma forma que ficasse bom pra todo mundo. Aí a gente ficou discutindo lá, sabe? Porque toda vez os amigos dele entravam, tipo assim, aí a gente só tinha o tempo de discutir enquanto os amigos dele iam vir, né? Aí os amigos dele entravam, a gente já tinha que voltar no loop, aí começava a discussão de novo. Eu sei que uma hora deu certo, foi tipo assim, ele aceitou, sabe? Ele falou, não, então, porque tipo assim, eu também não quero ser destruído e vocês também não querem, então a gente vai ter que dar um jeito, saca? Aí, talvez foi várias linhas temporais que desenrolava pra aquilo lá e, não sei, talvez era um treinamento, saca? Alguma coisa assim. Eu não sei o que era, eu sei que então, cada vez desenrolava uma coisa diferente, sabe? Tipo, como se todas as linhas, todas aquelas possibilidades fossem possíveis, assim, tipo, todas as realidades tinham acontecido,
Tanto que tinha acontecido porque ele lembrava, sabe? Tá meio estranho. Ele era muito forte, sabe, esse cara. Ele também conseguia lembrar. E ele lembrava de todas as realidades que eu tinha batido dele, espancar dele. Ele, tipo assim, isso foi bem difícil, assim, a diplomacia, saca, a negociação. Isso aí foi na quinta-feira, foi 4 dias atrás, né? Hoje é domingo. Sei que por fim ele aceitou uma alternativa lá que ficou bom pra. Tipo, a gente fez um acordo, sabe? Tipo um pacto, um acordo, alguma coisa assim, que ficou bom pra todo mundo, a gente deixou ele vivo lá e também saiu vivo, sabe? Por fim, sabe? Porque só tinha essa alternativa, tipo assim, todos os outros futuros válidos, os amigos dele iam chegar lá e acabar com a gente. E se ele também não aceitasse, a gente ia acabar com ele, então ia sair ruim pra todo mundo, sabe? Aí a gente teve que fazer um acordo lá, tipo um pacto. Mas aí foi isso. Aconteceu. Não sei explicar muito bem não, foi bem estranho, por isso que eu tive que fazer explicando aqui, porque é como se tivesse várias linhas do tempo, ou fosse tipo um videogame que você voltava no salve, assim, mas na verdade não. Tipo assim, era só voltando no tempo, assim, você fazia o trem lá, tipo, aí voltava tudo assim. A gente estava discutindo isso, se tinha a possibilidade de voltar no tempo mesmo. Aí só que eu queria saber, o que eu não entendo é se, tipo assim, será que cria várias linhas temporais? Ou tipo assim, porque é bem estranho isso. Ou a gente volta mesmo. Ou volta no tempo. Eu acho que cria várias linhas temporais, porque ele gravou, né? Tipo, como se tivesse acontecido mesmo, então ele sabia que aconteceu. Aí você só voltou, tipo, de novo pra uma parte que tava lá atrás, sabe? Tipo, é como se tivesse feito várias linhas, assim, ó. Esse aqui aconteceu, aí você volta de novo. Aí aconteceu de novo, aí você volta de novo. Tipo, ele lembrava das outras coisas que tinham acontecido, entendeu? Foi tipo um loop temporal, né? Com um efeito de barganha ainda. Só que pra mim é um pouco mais complexo. Eu relaciono o tempo com uma dimensão. Então nessa dimensão que ele tava, sonho, astral, se chama do que você quiser, com certeza o tempo é bobeira, sabe? Tipo, com certeza o tempo é bobeira. Porque tipo, isso já se aplica. Ele fez várias coisas, quando a consciência dele tá assim, ciente do tempo que no planeta Terra, nessa dimensão que ele tava, às vezes o tempo é outra coisa, sabe? E aí quando esse duplo ele relacionou com o tempo, mas às vezes nem foi isso, sabe? Enfim. É verdade, porque aqui a gente relaciona tudo ao tempo. A gente relaciona ao tempo. Aí sendo que nessas outras dimensões às vezes nem tem tempo, nem existe. Ou então o tempo é totalmente diferente do que a gente tem noção aqui, sabe? Bem por aí. Talvez era tipo um controle dos seres lá, tipo, voltava a eles, né? Tipo... Eu tenho pensado bastante nisso também, sobre as dimensões, porque a gente está muito suscetível à luz aqui nessa dimensão, sabe? Eu tenho pensado tipo na quarta, na quinta, na sexta. Tenho pensado se realmente existem seres que são arquitetos da realidade. Tenho pensado que deve existir uma dimensão gelatinosa, que ela deve conter a luz, ou não deixar a luz esparramar, irradiar, porque se você controla a luz, você não tem espaço. Então, eu tenho pensado bastante nisso, relacionando espaço e tempo como uma só coisa e uma só dimensão, a quarta dimensão. Eu sei que tem uma dimensão de trânsito também, que impacta nas velocidades de estrela a estrela, sabe? Nas velocidades acima da velocidade da luz. Enfim, a gente estudando a luz, a gente tem essas relações, sabe? Eu sei que os alienígenas sabem disso, com certeza eles sabem disso. Sabe? Fala daquele negócio que você falou da outra vez sobre a luz, porque aqui tudo que a gente consegue ver é através da luz, né? Tipo, tudo que a gente enxerga é porque bateu a luz ali e a gente consegue perceber a realidade, sabe? Só que se eles tiverem o controle dessa luz, então eles conseguem controlar toda a nossa realidade, sabe? Mais ou menos isso. Eu tenho muito isso também de ter essa impressão, né? Controle total da luz, controle total sobre a matéria, na verdade. E aí, eu sei que tem luz líquida, tem muito mais efeito da luz que a gente pensa, principalmente efeito de, por exemplo, de ataque e de defesa, sabe? Por exemplo, eles freiam a nave com a luz, eles jogam a luz na frente da nave, aí se tiver algum objeto, algum impacto, ela refreia automático, porque a luz chega primeiro, sabe? Mas a luz, junto com o efeito lá de Albieri que eu falei, que é o efeito bolha, sabe? De dilatação do espaço-tempo, enfim. Essas coisas é bem complexa. Explicou lá como é que a nave fica invisível lá. A nave fica invisível porque ela fica numa situação de trânsito. Na situação de trânsito, ela foge um pouco da luz porque ela entra num tunelamento. Então, é imperceptível. Aí a gente tem muitas coisas equivocadas. Igual o Einstein falou que o universo era estático, o universo não é estático. E a gente acha que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E
E o espaço prova que não é, entendeu? E, tipo, com a relatividade é muito claro que a gente pode pegar o tempo emprestado, pode emborcar as coisas, sabe? Mas, assim, o tempo, ele não faz nada fiado, entendeu? Você não pode ficar devendo o tempo, não. Inclusive, a entropia prova que é muito difícil você voltar ao passado, aplicado nessas dimensões que a gente vive. Agora, outras dimensões, talvez até em outros universos paralelos, outras realidades paralelas, enfim, acho que é tudo válido. Enfim, por isso que eu não acredito muito que possibilidades. pode voltar no tempo nessa dimensão aqui, porque tá tudo, tipo, meio que expandindo. Então, como é que você vai pegar e voltar tudo ao mesmo ponto, sabe? É muito complicado. Cada célula do seu corpo tá se movendo, cada átomo tá se movendo. Então, pra você voltar tudo isso pra um ponto inicial, sabe? Você não vai voltar do mesmo jeito que tava, porque você já foi, sabe? É muito difícil você voltar, então... É o negócio lá da entropia, né, que você falou. Acho que não tem jeito de voltar. Aqui nessa dimensão, acho que não é possível, não. Mas talvez em outras que a gente não compreenda, né? Talvez tenha essa possibilidade aí de voltar. Não sei. Talvez. Fala aí. Não sei não, velho. Assim, foi bem estranho esse sonho que eu tive, sabe? E a impressão que eu tive é que voltava no tempo, né? A minha impressão. Mas é como se fosse loop temporal mesmo. Ficava voltando, mas ficava lembrando das coisas. Eu acho que só algumas pessoas que lembravam, talvez só eu e esse cara. Não entendo muito bem como é que é isso, mas eu tipo consegui manipular o tempo, eu acho. Só que é só por um período pequeno, é tipo uns 4 minutos, 5 minutos, sabe? Que eu vou conseguir voltar no tempo, mas só aquilo ali, sabe? Acho que eu não conseguia fazer mais, porque acho que precisava de muita energia, sabe? E toda vez gastava energia. É tipo uma skill, assim, uma magia, só que não consegue voltar mais que isso, sabe? Tipo assim, não dá pra voltar no passado. Não, tipo, é só voltar um pouquinho, assim, tipo... velho, eu não sei explicar não, é tipo uma skill mesmo, saca? Do astral e tal, que você concentra assim, você volta um pouco no tempo. Eu já consegui fazer isso outras vezes também, várias vezes, tipo assim, pra me safar de alguma coisa, às vezes, raramente, assim, né? Muitas vezes que eu usava não, mas dá pra usar, tipo, você volta no tempo um pouquinho, assim, você fazer outra ação que vai dar tipo assim, vai dar outro efeito borboleta de outras coisas pra você poder mudar, sabe? O que aconteceu do jeito que você não queria, sabe? Mas é basicamente isso. E eu acho que é bem, tipo, assim, é bem raro, assim, porque... Eu acho que é uma habilidade, tipo uma habilidade, skill, sabe? É quando você aprende a prever uma coisa, aí você consegue prever, aí você fez. Aí você volta naquele momento de novo, e aí você pode fazer outra coisa. Então, é como eu se tive a impressão previsto, disso, eu tive a impressão que pode ser isso também, tipo assim, talvez não é voltar no tempo, talvez é você, tipo, prever, aí você visualiza tudo, as ações, tipo, com um poder de previsão, saca? Que eu pensei que poderia ser, depois, assim, faz mais sentido comigo acordado, faz sentido isso aí. Aí você, tipo, prevê todas as ações, tá? Se você fizer isso, o cara vai fazer isso, pum, pum, pum. Tanto que é só com lugares pequenos, o número de pessoas eu acho menor também. E um tempo pequeno. E um tempo pequeno também, saca? Porque aí você prevê, tipo assim, toda a reação ali, tipo, em cadeia que vai acontecer, aí você sabe o resultado. Aí se for um resultado que você não digamos assim, você não gosta, aí você tenta de outro jeito, aí você vai tentando até se acertar o que é o que você tem que fazer ali pra dar o resultado que você quer, sabe? E eu acho que nisso aí deve passar tipo milissegundos, um tempo assim muito curto, tipo assim, tudo passando dentro da sua mente assim rapidão, talvez, e aí você já sabe tudo que você tem que fazer, aí você vai e faz o que você sabe que tem que fazer, sabe? Eu pensei que dessa possibilidade também. Tipo uma skill assim, mas uma skill diferente, sabe? Uma skill só de previsão, poderia ser também. Mas eu não sei se é isso não. O problema é ser déjà vu, né? Que déjà vu é bem mais Déjà vu acontece até no 3D, né? Tipo assim. Uhum. E aí é complicado. Dos últimos déjà vu bem estranhos esses dias aí. Eu tive uns cabulosos também. Tinha um besourinho que ele passou por mim, depois eu passei, andei um pouco, o besourinho tava lá de novo. Mas eu acho que era outro besouro, sabe? Só que eles eram pretinhos, assim, era igual, mas acho que era outro, só pode, velho. Foi muito forte, foi muito pesado. Mas eu tenho tido uns também. Tive quando eu tava almoçando, eu tinha visto um vídeo que eu já tinha feito. Só que eu tava fazendo ele na hora, mas era como se eu já tivesse feito ele antes, meses atrás, então é muito estranho, sabe? E eu já tinha lançado ele. E o menino lá teve também, né? O Gabrielzinho, né? O Gabriel falou que ele teve déjà vu lá também, que ele já tinha feito um vídeo no canal, aí depois ele viu o vídeo de novo, sabe? É claro pra mim que o corpo humano é uma máquina, né? Você tem que pegar o corpo humano como se fosse um carro, né? Tem a bateria, tem um tanque de gasolina e tem o cérebro que é a memória, que fica só... Vamos pegar uma lista. Que é a memória, que fica só
que é o repetidor de sinal, na verdade. Acho que Tesla que falava isso. A gente acha que a memória está dentro do cérebro, mas não tá, sabe? A memória está em outro espaço. E aí, às vezes a gente tem rememorização de algumas coisas, alguns eventos, às vezes vidas passadas, essas coisas. Então, tipo, esse negócio de déjà vu, você vê que falha, claramente é uma falha, sabe? É como se o computador tivesse algum tipo de falha e dá a impressão que eles remodelaram alguma coisa ou mudaram alguma coisa na própria realidade, sabe? O seu cérebro ele trava um pouco, porque, tipo, a gente acha que a gente está no presente, mas o cérebro cria as coisas no passado para repassar pra gente. Então a gente sente as coisas e a gente está num delay, num tempo um pouquinho alterado da realidade mesmo. Então é bem complicado até pro cérebro entender e identificar isso. Aí eu chamo de memória e de rememória. E rememorização é isso. A gente acha que a memória da gente, mas não é, ela tá fora da gente. É como se a memória fosse uma informação universal, assim, todo mundo pode acessar. E a rememorização é que acontece com algumas pessoas que ela lembra, tipo assim, de vida passada, lembra de alguns eventos. E acontece depois de trauma, sabe? Tipo, a pessoa tem EQM, que é a experiência quase morte, ou passou por algum acidente, alguma batida muito forte na cabeça. E aí a memória fica assim, se perguntando se ela tá correta, se ela tá errada, se existe aquela memória mesmo. Inclusive, tem muito relato de criança que nasce e fala assim, eu era aquela pessoa na vida passada, ou era aquela em outra vida passada. Então, tipo, a gente interligando os pontos, a gente vê que é possível vida após a morte, pode ser uma teoria. E a outra teoria é que a memória não é nossa, sabe? A memória tá aberta para todo mundo. E se a gente pensar nisso, a gente pensa em conhecimento também, sabe? O conhecimento tá aberto a todo mundo. O conhecimento, ninguém é dono do conhecimento, né? E isso é interessante, tipo assim, eu vejo muitas pessoas falar, por exemplo, assim, ó, como se tivesse certeza das coisas. Elas meio que não contam relatos e tal, elas meio que só falam afirmando, né, coisas assim que, tipo, igual, semelhantes aos relatos, loops temporais e tal, mas você tem que desconfiar, eu acho, das pessoas que falam assim, falam de contato alienígena, meio que falando como se fosse um negócio certeiro, porque quando você vê as coisas no astral, você tem as visões, quando você tem uma experiência, geralmente ela abre muito campo da dúvida, saca? Tipo assim, por mais que você esteja bem lúcido, que tenha muita nitidez, você esteja ouvindo tudo, tipo assim, a lembrança às vezes não vai ser muito boa, mesmo que for, sabe? Então assim, tem umas pessoas, né, que eu já vi na internet, tem uns supostos contatados aí. Eu tava vendo uma mulher, inclusive, falar, uma mulher que me mandaram aí, tava falando um negócio lá de uma experiência que ela teve, só que ela tava contando a experiência assim muito... como é que eu posso dizer? Dá pra ver que é uma experiência falsa, saca? Criada, porque é uma experiência real, ela não tem como ela contar daquele jeito. Tipo, como é que eu posso dizer? É um jeito de muita certeza, sabe? Ela começou a falar que na Terra, que tinha uns portais lá, e que os seres estavam trabalhando e fazendo, evitando os desastres que estavam acontecendo, furacão, terremoto. Aí ela estava falando que os seres estavam num trabalho assim, muito lindo de, tipo, cuidar, e que ela estava lá e que ela via as ondas de luz azul passando nos tubos e não sei o que. Só que, tipo assim, ela contou uma história tão cabulosa, de perfeita, digamos assim, com tanta convicção, saca? Que não é uma experiência, porque ela contou como se ela contou que também que dormia 2 horas por noite, um negócio assim, que eles tinham feito um update nela, que ela não precisava dormir mais de 2 horas por noite. Mas beleza, não vou julgar isso aí não, mas ela falou uns trem assim, tipo assim, ela contou a experiência como se ela tivesse vendo aqui, vendo o trem lá e tipo assim, tivesse uma certeza que essa certeza não existe, sabe? Uma coisa assim, como é que eu posso dizer, absurda. Porque, igual eu já vi outras pessoas contar história também, sabe? Histórias de outros planetas e outras coisas assim que... Cara, porque quando você tem um relato, alguma coisa assim, você vai contar, tem uns fragmentos, sabe? Tem as coisas que você lembra, as coisas que você não lembra. Tem pedaços que ficam meio soltos. Não tem uma linearidade assim perfeita, muito não, sabe? Então, o Saulo falou sobre isso. Falou? Porque quando você vai pra lá, você
começa a fragmentar. O seu cérebro não consegue explicar as coisas que tem Não lá. consegue explicar as coisas que tem lá, exatamente. Aí, quando você volta, exatamente. Você tenta explicar do seu Você jeito. tem que explicar do seu jeito. E aí, por exemplo, às vezes você vê um carro e depois o carro já é um avião, um negócio assim, sabe? Bem bagunçado. Seu cérebro tá tentando explicar do seu jeito, sabe? Só que quando a pessoa conta assim com muita... Tanto que os relatos que eu faço em forma de história, eu tenho que adaptar e tal pra ficar bem, pra ficar linear. Mas quando a pessoa conta um relato assim muito... muito certinho, umas histórias assim muito perfeitinhas, você pode desconfiar. Porque tem alguma coisa que tá errada ali. Porque assim, nenhum relato, nenhuma lembrança, você pode olhar para as suas próprias experiências, sonhos, assim, nenhuma delas é perfeita, nenhuma delas tem o começo certinho e o fim. Tipo assim, geralmente você pega elas pela metade, ou você vai pegar fragmentos, assim, pega um pouco do início, um pouco do meio, um pouco do fim, mas você nunca vai pegar, tipo assim, uma história perfeita, que você sabe exatamente o começo, saca, o meio e o fim. Nunca vai. Você pode perceber isso aí dos seus sonhos, sua projeção astral, se você fizer, no que você quiser. É muito difícil você conseguir lembrar, tipo assim, tudo com perfeição, do começo ao fim, com, tipo assim, infinitos detalhes e tendo certeza do que é, com uma sequência lógica, tendo certeza do que é, não, eu vi aquilo ali e tal, era isso, eu tenho certeza. Não, assim, os caras não falam que tem certeza, eles falam que né? Já chega afirmando. Porque isso aqui é assim e pronto. Tipo assim, tem muita gente que nem fala que é relato, né? Já chega afirmando as coisas, os caras já chegam afirmando que o alienígena tal contatou e falou isso assim, e que é assim lá e tal, mas tipo assim, não explica nada direito, sabe? Mas tem toda uma linearidade, uma coisa que não é muito assim, real. Então você pode desconfiar de quem fala assim muito convicto, né? Não mostra fato, não mostra evidência de nada. Não mostra evidência de nada, não mostra fato de nada, só joga uma informação ali, tem muita gente que só joga informação ali, fala que foi canalização, mas não tem dados, não tem estudo, não fala de onde que veio, que dia que veio a canalização, que dia que veio a experiência para ele. Fala de forma totalmente linear, totalmente perfeita, totalmente certa, como se fosse como se fosse um filme mesmo. Ou um filme não, até melhor, como se fosse uma coisa que ele, tipo, uma coisa praticamente científica, assim, exata. Porque não é exata as coisas, às vezes você vê um ser, depois ele já vira outro, então assim, mesmo que essa pessoa tivesse uma lucidez perfeita para ver exatamente tudo que existe e na forma que está sendo, digamos assim, que o ser está se passando ali, ela não tem como, saca? É impossível ela ter uma certeza de tudo aquilo ali. Então, tipo assim, se ela falar com certeza, ela tá enganando às vezes ela mesma, tá enganando muitas pessoas, ela tá enganando todo mundo, sabe? Na verdade, isso é muito complicado. A gente acaba mentindo pra nós mesmos muito mais do que para as outras pessoas, já começa por aí. Tipo, e toda pessoa tem um potencial de acessar essas memórias, essas rememórias e tal. E principalmente se for recorrente. Às vezes você tem um sonho, tipo, com algum ser, alguma característica, alguma coisa, que você não consegue explicar, você não consegue achar explicação. E volta, vai de novo. Então você pode ter uma tendência. Tem gente que chama isso de mediunidade, enfim, chama do que você quiser, né? Cada grupo social, cada cultura chama de um jeito. E tem gente que precisa de algum tipo de incentivo, tipo alucinógeno, bebida, droga, essas coisas, e tem gente que não, naturalmente. Então, eu acredito que é um processo natural se acessar essas memórias. E é muito difícil a outra pessoa julgar e falar assim, essa memória é sua, tipo, aplicar você. Cada pessoa é individual, então é muito singular isso, sabe? Cada pessoa tem um tipo de experiência. E às vezes você compartilhar, você contar para as outras pessoas, é interessante isso. Antigamente tinha as pessoas que desvendavam sonhos, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, para contar a experiência, conta um, conta o outro, e você vai pegando padrão, você vai vendo ali, ó, isso vai virando evidência depois, vai virando fato depois, fala, mas tem muita gente que fala as mesmas coisas, os mesmos seres, eles veem mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos ambientes, entendeu? Então acho que a gente tá com uma mente similar, e aí vem onde eu quero chegar, que é tipo assim, a consciência coletiva, sabe? A subconsciência coletiva da humanidade inteira, sabe? Porque, tipo, eu já sei que, tipo, quando ocorrem eventos catastróficos, guerra e quando tá acontecendo, a gente que é muito globalizado, que vê as informações do mundo todo,
a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, a gente começa a sentir, você começa a sentir a onda, você começa a sentir a energia dos acontecimentos, entendeu? E sobre essas coisas de sonho também é a mesma coisa, sabe? É igual o calor que está aqui, você pode ver que a mentalidade está toda de calor, as pessoas vão sonhar com algum lugar pegando fogo, churrasqueira pegando fogo, fogão pegando fogo, essas coisas, sabe? É muito relativo. Eu já tive vários sonhos assim, já falei. É tipo umas previsões, né? Tipo que eles têm esse sonho e eles não conseguem entender, mas aí acontece a coisa no outro dia, a coisa começa a acontecer. E aí ele já acessou o que eu chamo de consciência coletiva, ele já está acessando informação que é de outras pessoas que estão passando por aquilo, sabe? É. Tem muito disso mesmo, velho. Tem umas experiências que eu anotei aqui, velho. Eu vou falar algumas aqui, que acho que é melhor do que... Não sei se eu vou fazer relato delas. Tem umas bem sinistras, sabe? De sexta, de ontem. Que, tipo assim, eu sempre geralmente lembro, mas são umas coisas muito astral e é meio difícil fazer relato. Por exemplo, ontem tem aqui, eu sonhei que tá... Um dos sonhos, né? Porque tem sempre outro. Tinha um ritual, era assim... Eu tava com muita gente no lugar, uma área aberta. Aí tinha esse cara que... Nossa, porque foi muita coisa que aconteceu. Cara, eu não consigo lembrar mais, assim, mas eu sei que tinha um cara que ajoelhou num tapete tipo vermelho, assim, um tapete grande, quadrado. Tinha tipo um altar lá, assim, na frente. Aí os caras foram e eles pegaram acho que era uma faca minha, coisa assim, um facão. Aí eu sei que eles pegaram isso aí e o ritual era literalmente decapitar o cara, sabe? Eles pegou o cara lá, tipo assim, cortou a cabeça desse cara. Eu lembro que no primeiro corte a cabeça ficou só de pendurada, assim, cortou só um pouco assim, e a faca cortou tão fácil que não parecia ser, tipo assim, não era uma coisa física mesmo, sabe? A cabeça parecia um negócio meio gelatinoso, um negócio mais assim, bem fácil de cortar, tipo como você corta uma fruta assim, ó, uma gelatina. Imagina você cortando uma gelatina assim, ó. Fácil, assim, a faca só deslizou assim, já soltou a cabeça assim, enfim. Aí o ritual era arrancar a cabeça do cara lá, bem sinistro, né, essas coisas. Aí depois a gente saiu, eu lembro que a gente andou por uma muretinha assim, ó. A gente ia descendo uma muretinha assim, tinha que ir andando assim, segurando tipo nas pedras assim, ó. E andando de lado e descendo assim, só que não dava pra encaixar o pé direito porque era muito estreito assim, não cabia o seu pé assim tipo a rampinha assim, sabe? Aí você tinha que ir andando, segurando assim pra você não cair. Era um lugar muito doido e todo mundo ia assim. Aí lembro que eu fui na frente segurando a faquinha assim, tanto que tava meio difícil, eu fui segurando só com a mão, porque eu tava segurando uma faca que tinha sido usada antes, não sei pra que foi esse ritual, não sei porquê que arrancaram a cabeça desse cara, eu sei que ele era amigo, acho que ele era amigo até meu lá, amigo de outro cara também, de um outro amigo meu. Eu lembro que depois eu desci, aí eu fui contar pra esse amigo meu que tava lá embaixo, ele não tinha participado, acho que ele não tinha ido, e aí eu contei pra esse meu amigo que tinha cortado a cabeça desse amigo lá, que era amigo dele também, né. Aí ele ficou muito revoltado, ele ficou tipo assim, ele queria, sei lá, velho, porque esse amigo ele gostava muito dele, então ele meio que tipo assim, ficou foda-se pra tudo, queria meter o louco, entendeu? E tava disposto a fazer qualquer coisa, saca, pra vingar, não sei, pra fazer, acho que não é nem vingar, velho, tipo pra fazer o que ele acha que deveria ser feito, saca? Em relação a isso, tipo uma retaliação, não sei, tipo uma luta assim contra o sistema, sabe? Porque eu acho que era uma coisa meio que um ritual de talvez alguma sociedade secreta, alguma coisa assim. Eu não sei porque que eu tava lá observando e tipo meio que participando, acho que eu era tipo um infiltrado, talvez, alguma coisa assim, sabe? Isso é bem estranho. Isso aí foi só um, né? Aí tem outro aqui que eu tinha notado. Foi só um fragmento também. Eu tava num corredor, tipo assim, bem alto, tipo, e largo também. E tinha uns gigantes, tipo, de uns 10 metros de altura. 10, 12 metros, talvez. Eu sei que era mais ou menos 10 ou 12, porque eu bati mais ou menos nessa parte aqui da perna deles, que eu não chegava nem no joelho, a minha altura, né? Eu bati, tipo assim, ó. Tipo, mais ou menos aqui na canela deles, assim. Eu não chegava no joelho. E eles andavam normal lá. E as portas eram gigantescas do lugar também. Aí eu lembro que um deles, eu tava indo pra um lugar lá, e um deles tipo abriu uma porta pra mim, mas meio grilado por estar fazendo favor, saca? Ele, tipo assim, porque ele me viu lá e não sei por que ele tinha que abrir ele tinha sei lá, velho,
ele foi me fazer o favor, saca? De abrir a porta lá, que era uma porta gigantesca, pra eu entrar no lugar lá, só que ele ficou meio grilado por fazer favor, saca? Um trem meio estranho. Aí eu entrei, era tipo meu quarto lá, saca? O lugar. Aí, não sei nada a ver, velho, tipo, uma viagem total. Aí era um quarto assim, e aí eu fui ver o meu celular tava tipo em 1% lá, aí eu conectei ele pra carregar, não sei assim, nada a ver. Aí eu fui fazer outras coisas e eu não lembro mais não. É tipo isso aí, foi nada a ver mesmo, isso aí. Eu lembrei de outras coisas que eu tinha notado aqui. Esses gigantes, eu não consigo lembrar da tela, mas era como se ele tivesse tipo uma banda de rock, era um negócio muito doido. Eles eram tipo uns roqueirão, tipo aqueles vikings, saca? Eles eram bem doidão, assim, tinham umas tatuagens. Era tipo assim, não é a roupa, acho que é o estilo deles, era meio tipo de roqueiro, saca? Eu não sei o que era aquilo lá, velho. Se era a forma que eu tava vendo eles, se era a forma que meu cérebro interpretou, saca? Eu sei que pra mim, na minha cabeça, era como se eles tivessem tipo uma banda de rock, eu tinha visualizado eles lá, porque eles eram tipo uma equipe assim, saca? Uma coisa assim, velho, como se fosse uma banda de rock, saca? Uma banda assim de gigante que tivesse banda de rock. Eles, não sei se era o som que eles tocavam lá, ou se era a energia, saca, deles, ou a forma que eles falavam, era tipo. Era como se fosse um rock, saca? Acho que eles tocavam rock, velho. Ou pode ser só impressão minha, saca? Que eles eram tipo roqueiro, cantava as músicas de rock, sabe? E era vários gigantão. Aí isso aí foi outra viagem. Vocês querem falar um pouquinho? Uai, não, mas concluindo isso, o assunto é um pouco, não é um pouco diferente, é porque, tipo assim, botando o negócio na clima, tipo, praticamente todos os países do planeta Terra já tá sentindo o clima, sabe? O Brasil tá sofrendo com inundação, com tempestade, terremoto, Europa também, essas coisas, enfim. E aí, tem uma coisa que é muito clara pra mim, de 12 em 12 anos, o Sol tem uma tempestade solar, sabe? E a gente não tem defesa nenhuma contra isso, a NASA não tem, nenhum país do mundo tem. E aí, igual eu falei, o que protege a gente é o que eu chamo de Confederação Galáctica, que são 7 raças alienígenas que fazem essa proteção, sabe? Aí neles tem incluído os Greys, os cinzas, né, os Greys, eu vou chamar de nórdicos também, que são os pleiadianos, eu vou colocar os reptilianos, répteis mesmo, eu vou colocar insetóides também, vou colocar o que eles chamam de Nefilins, que era os Anunnaki também, já foram 5 aí, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, nesse nível aí, sabe? Tem, acho que ainda mais 2, vou considerar os seres humanos com alguns pactos, alguns contratos, e outra ainda, sabe? Então, eles são meio que conduíte. O que é conduíte? Eles são a capa protetora, eles estão protegendo a gente de algo, de alguma coisa. E principalmente camuflar a gente, porque tipo assim, é muito claro que a humanidade já mandou o sinal para fora da Terra, fora do sistema solar, e eles estão meio que nublando esses sinais para proteger a gente, manter a gente em conservação para que nossa civilização evolua, sabe? Então isso é muito óbvio para mim, mas assim, eu torço para que eu esteja errado, entendeu? Eu também acredito nisso aí. Porque eles meio que protegem a gente, é muito fácil. Torço para que eu esteja equivocado. É muito fácil o meteoro passar aqui e destruir tudo, sabe? Com alguma coisa assim. Por que você torce pra estar equivocado? Não, eu torço para ser mais civilizações alienígenas que estão defendendo a gente, estão protegendo a gente, que o universo seja um lugar menos hostil do que a gente imagina e tal. Enfim, mais ou menos isso. Eu tô pensando aqui, ó, se a gente for analisar elementos, né, elementos químicos e por raridade, a gente aqui no planeta Terra tem o ouro, que o ouro é o elemento mais raro e mais escasso, mais difícil. Mas se a gente for pensar um pouquinho, eu vou falar agora do elemento 115, que é o elemento moscóvio, que é o elemento que faz radiação, que faz fusão nuclear, que está impactando nas naves que faz viagem interestelar, que reage com antigravidade. Esse elemento, ele é o mais raro do universo e ele é o mais caro, porque ele é o mais complexo. E ele só existe perto de alguns lugares do universo onde existiram supernovas muito fortes, muito potentes para criar esse elemento. Então, tipo assim, tem lugar que tem massa, mas tem lugar que tem pouco. Então, tipo assim, se existir uma guerra, por exemplo, universal entre raças, entre galáxias, com certeza será por elementos como esse, que são super fortes energeticamente. Mas assim, é só teoria também, espero que eu esteja errado. Essa teoria, espero que esteja Espero errado. que eu esteja equivocado. Essa fala aí é boa. Espero que eu esteja errado, velho. Nossa, tá doido. Não, pois eu só tenho uns relatos mesmo, mas essa parte do clima aí e tal, dos calores, tá bem interessante. E acho que isso aí é bem assim, negócio parado bem espiritual, né? Que não é só, tipo assim, físico, parece mesmo, não. Tem um rolê por trás aí acontecendo, né? A gente vê aí pelos
pelas coisas que vem sendo mostrado aí, né? Os terremotos e tal. E assim. Quer tá de novo? Não, vai entrar. Não. E assim, parece que é muito claro isso aí que tá acontecendo, sabe? São tipo. Não sei se o pessoal poderia dizer que é aquecimento global, mas acho que não é nem isso, sabe? O que você acha que é? Tipo, tem a ver com aquecimento global? Sei. Não sei, tem muita coisa envolvida, né? Mas é porque o sistema solar ele é bem. O planeta Terra ele é bem hostil. Se a temperatura oscilar, por exemplo, meio grau, já vai aparecer mais insetos, já quebra toda a cadeia alimentar, a coisa já fica bem complexa, bem complicada. E em alguns lugares são mais críticos, né? Mas assim, a gente espera que esses eventos sejam demorados, né? Mas o intervalo que eles estão correndo tá tipo assim, cada vez mais curto, sabe? Então é uma coisa pra gente ficar em alerta, sabe? E a gente tá sentindo na pele realmente que tem alguma coisa acontecendo. Aí, igual você falou, se a gente não acha explicação física, se as pessoas não estão encontrando explicação física, é explicação além das físicas, né? Espiritual, explicação de coisas sobrenaturais, na verdade, entendeu? Porque, tipo assim, quem tá dentro de um terremoto, de um furacão, de uma inundação, acha que aquilo é sobrenatural, a força da água, a força do vento, coisa que a gente não tá esperando, entendeu? Enfim. A gente apega a todos os santos, né? Tentar achar explicação para essas coisas. Mas assim, eu não vejo mudança rápida contra isso. A impressão que eu tenho é que a gente está passando por umas catástrofes e vão ter mais e mais e mais, sabe? O ser humano tem não é com uma dificuldade. A infraestrutura nossa não está preparada para se precipitar a esses eventos climáticos abruptos, entendeu? Enfim, vai ter muita gente que ainda vai sofrer muito ainda, principalmente quem está em litoral, quem está em cima de placas, né? Que tem contato. Enfim, é muito famoso o filme lá da falha de San Andreas, que é a falha de uma placa tectônica gigantesca que corta, né, o oeste dos Estados Unidos. E aquilo ali, eu não moraria ali de jeito nenhum, porque ali é problema de terremoto abrupto. E aí, eu sempre falo, né, a Lua é uma base do mar, é uma base principalmente alienígena. Eles vêm parar na Lua, dar uma observada aqui na Terra, faz um upload de alguns arquivos, de algumas coisas, de alguns conteúdos terrestres e levam para lá. Porque a velocidade de rádio é muito lenta no espaço. Então eles têm que usar a propulsão das naves. E aí, o que acontece? As oscilações da Lua, a gravidade da Lua influencia diretamente na maré, e aí influencia nas placas tectônicas também. E tipo assim, o ser humano está suscetível a esses eventos, sabe? Então, as próximas gerações já tem que ficar bem mais alerta, sabe? Porque tipo assim, a temperatura aumenta, já muda tudo, sabe? Você muda onde você vai morar, como que você vai morar, muda a economia também, sabe? O abastecimento, enfim, são coisas bem mais complexas, sabe? Conta daquele relato que você tava no planetinha lá e tinha que sobreviver e os caras, como é que era isso? Porque tipo assim, ó, tem aquele relato dos greys lá que eles sobrevivem debaixo da terra, sabe? Porque o planeta deles é extremamente hostil, assim, eu penso que Santa Retículo, por exemplo, é extremamente hostil. Então eles fazem escavações de 25, 50 metros, 50 andares para baixo da terra para sobreviver. Então eles criam uma vazão assim para alguma água, por exemplo, alguma tempestade de areia, alguma coisa assim, e fazem as casas. Então é meio que uma tecnologia diferente, sabe? E pensando bem, eles são do tipo que não perde nada, eles sempre reaproveitam as coisas, sabe? Reaproveitam tudo. Então eles fazem mais ou menos isso, né? Interessante. Um pensamento quase de inseto, né? Enfim, mas assim, já se precavendo, se preparando para os eventos climáticos abruptos, saca? Tipo assim, inundação complexa, essas coisas. Você acredita naquele negócio que tem vida debaixo da Terra, alguma coisa assim? Olha, tem os seres debaixo da Terra? Aqui no planeta Terra, eu acho um pouco complicado, mas assim, eu sei que tem muita coisa assim que a gente não sabe. Por exemplo, tem algumas cavernas, algumas coisas, sabe? Até rituais que aconteciam antigamente, né? Enfim, então, eu não sei, se eu fosse um alienígena e eu tivesse que fazer algum trabalho aqui na Terra físico, de descer aqui, com certeza eu não ia descer num centro urbano, sabe? Eu ia descer numa caverna, num lugar mais afastado. E eu sei que, por isso, ele pode ter feito alguma base, sabe? Deixado alguma informação, deixado guardado alguma coisa pra pegar depois, esse tipo de coisa, entendeu? Tipo que nem lá na área 51. Por exemplo. E os intraterrenos, o que você acha? Os intraterrenos é a mesma coisa, saca? Porque, igual a gente tem essas especulações de portais, né? De portais e tal, espalhados pelo planeta Terra. Com certeza,
tem que ter, eles devem ter algum tipo de referencial, entendeu? A gente vê que as pirâmides ali do Egito, por exemplo, elas são as 3 estrelas de ouro, por exemplo. Então ali é um referencial para eles, já chega bate o olho lá. Agora, se você pegar os corpos círculos, por exemplo, na Inglaterra, eles são na diagonal, assim, então é outro referencial, entendeu? Agora, os interterrenos é a mesma coisa. Como são muitas raças, mas é que elas se esparramam assim, elas são em subespécies. Por exemplo, a raça que fez o Egito, as pirâmides, é a mesma que fez os maias, só que são subespécies diferentes, entendeu? Então, os intraterrenos é complicado dizer, porque eu sei que eles têm influência, tipo assim, nas civilizações indígenas, por exemplo. Aí vamos supor que tem uma tribo indígena que mora mais assim dentro das cavernas, mais fundo, sabe? Que achou... Eu já ouvi falar de uma tribo indígena assim. Então, se você for pensar, se você for pensar, a própria tribo já é. Então se for pensar, a própria tribo já é dentro do terreno, porque lá na caverna não é seguro. Aí vamos supor que vai um alienígena e vê essa parada, pode ser também. Entendeu? Às vezes tiver algum híbrido lá e algum índio já tem essa tendência, você pode até considerar isso dentro do terreno. Então, você pode ser igual eu falei, é uma teoria que pode se considerar. Pode ser. Tem muita gente que fala disso aí, é interessante. Eu não duvido mais de nada. Assim, no Astel dá pra ver, né? É interessante. No Astel você já viu? Não, hein? É porque assim, No Astel tem. se você pensar que a pessoa vai viver na intraterreno 100%, ela tem que mudar a fisionomia dela, né? Tipo, você tem que ser mais baixinho, o olho maiorzinho. Então, tipo assim, você já vê. Adaptação. Então você já vê que tem umas tendências, tipo assim, sabe? Acho que depende, velho. Acho que qualquer raça adapta, velho. Não, porque tipo, os Grey eu acho que deve ser adaptado para esse tipo de ambiente mesmo. Para, tipo, Eu fui os Grey vendo no escuro, eles têm geolocalização, eles veem É gota de mesmo? água caindo, assim, eles já ouvem, já sei. Faz sentido, sim. Mas assim, é meio que complexo, né? Porque no final todo mundo não é. São só energias, né? Tipo assim, esse negócio de corpo, de ter que ter um corpo, é meio que um negócio meio estranho, né? Meio que de. Eu acho que o corpo serve para dar um pouco de individualidade para o ser, entendeu? Porque se ele volta só pro mental e fica só no espiritual, aí ele só é como se ele fosse uma base de dados ali, aí ele vai ficar um pouco confuso para saber o que é ele, entendeu? Eu acho que o corpo serve um pouco como identidade de cada ser, sabe? Aí é por isso que eles falam que o ser tem a forma que você quer no astral, entendeu? Por exemplo, você pode ser qualquer coisa no astral, sabe? Você pode ser uma fênix, você pode ser um gorilão, um hulk, qualquer coisa, entendeu? Aí aqui eu acho que eles colocou todo mundo igual porque a gente precisa, tipo, evoluir como espécie, mas eu acho que é como se fosse uma adaptação, entendeu? Ah, você tem razão. Eu acho que o corpo acaba que você ter o sentido de você ter o corpo é como se fosse um conforto. Se você for só o espírito, se você for só o perispírito, se você for só a energia sofre muito, saca? Você perde energia o tempo todo, você ia desfarelando, você não ia ter a vida que você tem, entendeu? Enfim. Apesar que como espírito, eu acho que você tem como você absorver outros corpos também. Tem um relato aqui. Porque eu não sei como é que funciona esse negócio de energia, mas eu não. acho que deve ter jeito sim de absorver. Sobre isso, mas mais ou menos, velho, ó. Tava eu, né, e outra pessoa aqui que acho que não faz diferença eu falar quem que eu acho que é, porque às vezes você vê uma pessoa lá no plano astral e ela é outra, né, porque na verdade o nosso cérebro faz associação com as pessoas que a gente conhece aqui. Então muitas vezes tem aquele negócio lá, né, nem sempre quem você vê é de fato quem você acha que é, quem você vê de fato lá. Às vezes saca? Mas tem muitos outros fatores, saca? Às vezes é um mentor que você tá vendo e que tá com a aparência de alguém que você conhece, ou às vezes é uma aparência de um familiar, mas é um aliado astral seu, ou um amigo de lá, né? Que você vê como familiar aqui, por causa do seu cérebro faz associação, mas assim, às vezes é outro ser, sabe? Então, isso é bem importante. Você nunca pode afirmar com certeza, às vezes você pode, né? Quando a pessoa tem a mesma experiência também e tal. Mas assim, quando não tem a mesma experiência, outra pessoa não tem, é meio difícil você afirmar com 100% de certeza que é da pessoa, sabe? Você pode falar e tal, mas isso você tem que levar em consideração para qualquer relato que você for ouvir, qualquer coisa. E quem falar que tem certeza
só ele teve a experiência, mas ele tem certeza que tá realmente mentindo, porque é muito difícil. Mas meio que dá pra você identificar a pessoa pela energia, sim. Algumas vezes dá, quando você tá mais lúcido e tal. Dá pra você saber até uma pessoa diferente, você fala que é uma pessoa que você conhece e tal, mas não é bom você afirmar assim 100% de certeza não. Mas enfim, eu tava com essa pessoa aí ele tinha tipo ativado uma aura assim, ó, tipo de Super Saiyajin, assim, que a aura dele ficava tipo amarela assim em volta, assim, ó, foi uma energia forte, tava com ela em volta, assim. Aí ele tava andando em busca de alguma coisa, alguém, dentro de uma casa. Aparentemente era a casa que eu morava, o apartamento que eu morava antes. Aí eu falava pra ele assim, sentir energia, né? Da gente encontrar o inimigo. E ele saía tipo assim, ele tava energizadão, ele saía tipo assim, correndo assim na frente, assim, e eu ia só andando assim, tipo, devagarzinho, assim, tipo aqueles tipo um mestre Jedi, assim, com as mãos nas costas, assim, tipo aqueles chinesinhos, assim, tipo, só observando, assim, sabe? Porque eu tava, tipo, como se estivesse ensinando ele, sabe? Eu falava pra ele sentir energia e tal, pra gente encontrar o inimigo, só que eu não tava sentindo energia, não, porque eu não tava nem ativando, eu acho, esse negócio de sentir energia, eu só tava deixando ele trabalhar, sabe? Aí ele saia correndo atrás, a gente encontrava uns espelhos, assim, pela casa, aí era tipo uns portais, dava pra ver que tinha, do outro lado lá tinha outra coisa. Aí eu falava assim, não, são os portais, né, tem os seres, dava pra ver os seres lá, só que eu falava, ele queria destruir essa outra pessoa que era tipo meu aprendiz, era tipo uma pessoa assim, um aliado, alguma coisa assim, só que eu tava tipo, ele era tipo um aprendiz, né? Aí ele queria destruir os espelhos, eu falei, não, destrói não, porque isso pode causar um efeito físico. E se causasse efeito físico, ia tipo destruir os espelhos ou fazer eles cair, saca? Meio que cair assim, dar algum efeito no plano físico e meio que destruir o apartamento, saca? Aí eu falei, não faz isso não e tal, faz isso não. Aí ele não fez e tal, aí a gente saiu e foi continuando atrás por dentro do apartamento, porque ele queria destruir os portais, porque eu podia passar uns seres lá malignos, alguma coisa assim, sabe? Que era tipo aliado desse ser. Aí eu sei que a gente foi, velho, eu fui andando calmamente, assim, tipo um mestre Jedi, assim, de boa, e andando, ele ia rapidão, assim, ele tinha uns reflexos rápidos, ele ia mais procurando, assim, eu só ficava andando de boa, assim. Aí eu sei que a gente chegou lá num lugar, numa área externa lá, que o ser tava lá, a gente destruiu o ser, sabe? A gente arrebentou ele. Aí eu sei que no final a gente cortou ele, tipo assim, foi um negócio muito estranho, eu não lembro direito da batalha, da luta, eu só sei no final, ele tava lá, eu lembro que o ser tava lá, que eu anotei até. Ele ficou tipo assim, ele virou tipo um fio de energia amarelo, assim, bem fininho, assim, ó, flutuando assim, ó. É tipo o ser, saca? O ser todinho virou só um rastro de energia, assim, era bem amarelo, bem tênue, assim, bem semi-transparente, que você quiser falar até no astral, né? Aí, e era o ser tinha virado, sabe? Que a gente tinha arrebentado ele, sei lá, fritado, triturado, cortado, enfim. Aí foi nessa hora que eu pensei em absorver a energia dele, saca? Pra ficar mais forte, entendeu? Ficar mais, enfim, absorver a energia dele, saca? Pra ele acabar com a existência dele, saca? Literalmente, tipo assim, como se fosse comer, mas é a energia literalmente, saca? Só que aí depois eu pensei melhor que isso não é certo, saca? Meio que seres que fazem isso é meio que tá do lado meio que da força, saca? Comecei a ponderar sobre isso aí, talvez eu fazia isso aí no passado, era uma prática do meu ser, né, não sei. Mas assim, aí eu pensei melhor, aí eu falei, não, isso não é certo, aí o aprendiz que estava lá, eu falei até pra ele também, sabe? Acho que eu não quis fazer isso porque eu estava na frente dele, talvez, e eu não queria que ele visse eu fazendo esse tipo de coisa. Além do que, a energia ruim daquele ser, né, energia maligna, toda ia ficar dentro de mim, saca? Então, meio que eu ia ter a influência daquele ser maligno também, saca? Eu ia ter uma certa, digamos, eu ia ter um pouco mais de tendência maligna também, porque um pouco daquela energia ia ficar pra mim, entendeu? Aí eu pensei, não, absorver a energia dos outros não é correto, assim, pela força, assim, e tal. Não é muito correto. Então eu deixei a energia dele lá em paz e saí, saca? Mas eu acho que os seres malignos, eles absorvem a energia sim, saca? Aí, tipo assim, eles literalmente absorvem a energia, velho. Seres malignos absorvem energia assim, eu acho. Então meio que você tem que desconfiar, saca? Dos seres que chega assim e fala que absorve a energia do outro e tal, meio que come o outro, né? Engole a energia, absorve, enfim. Porque é uma prática meio que tenebrosa, saca? Você meio que englobar outros seres, você aprisionar outros seres dentro de você ou aprisionar outros seres em qualquer outro lugar. Você tem muito do que eles chamam de piratas espaciais, né? Eu já vi alguns relatos assim, falando sobre isso, que eles meio que
prende os seres prende os seres ali e não de absorver, até alguns podem ter que absorve e tal, mas alguns prende eles e leva ali de coleção, né? Os seres ali, prisionados, mas até os humanos fazem isso, né? Com os animais zoológicos, enfim, com passarinho em gaiola, e isso aí é bem comum, sabe? Os humanos fazem isso também, é uma prática só que tipo assim, se você for pensar logicamente, não é muito correto, saca? Por exemplo, você aprisionar um passarinho numa gaiola e tal, porque ele é um ser que foi feito pra voar, pra ser livre, enfim. E você fazer isso com seres cósmicos também não vai ser correto, saca? E por isso que você absorver uma energia e tal, assim, é meio que uma coisa meio que maligna, poderia dizer assim, sabe? Porque você tá interferindo no livre-arbítrio daquela energia ali, né? Meio que é isso, saca? Você tem que deixar os seres serem livres e tal. Mesmo nesse caso de ter destruído o ser, deixado só a energia dele, tinha que deixar ela ali pra energia seguir o caminho dela no fluxo da força, do universo, entendeu? E pra, tipo, ser direcionada ali depois, não absorver ela, talvez ser uma prática meio tenebrosa, digamos assim. Mas os seres fazem isso pra ficar mais fortes, isso aí, inclusive, é muito, muito usado, eu acho, pelo lado negro da força, digamos assim. Então é uma prática comum, sabe? E que acho que isso faz justamente o lado negro até ter muita força. Valeu aí, acho que já foi contado muita coisa, sabe? Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado aí quem acompanhou.